Olá, comunidade selvagem, esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos e hoje a gente começa uma série muito bacana, trazendo um colosso das obras de zoologia, A Fauna, editado pela editora Salvat. Mas não se deixe enganar por essa capinha singela, porque isso daqui, como vocês vão ver no decorrer dos vídeos, é uma obra muito extensa, muito detalhada e muito rica. Ela foi editada por Félix Rodrigues de la Fuente, que foi um médico espanhol. Infelizmente, ele faleceu em 1980 em decorrência de um acidente aéreo, quando ele estava se dirigindo ao Alasca para fazer um documentário sobre aquela região. E ele foi uma das grandes personalidades ali na Espanha, na divulgação do tema de zoologia. A formação dele era da área de medicina e ele estudava toda a área de biologia de uma forma autodidata. E ele se destacou dentro dessa área, principalmente nos estudos sobre falcoaria, comportamento animal, onde ele traçou vários artigos científicos sobre o comportamento de lobos. E ele foi um grande pioneiro sobre o tema de conservação da natureza. Ele já tratava sobre esse tema na década de 1970 e até antes disso. Ele já tratava sobre toda a questão das espécies ameaçadas, dando um destaque maior ali sobre a fauna da Península Ibérica, né, na região da Espanha e de Portugal. Os conhecimentos que ele tinha sobre aves de rapina, falcões e gaviões, era muito amplo. Ele era um entusiasta da arte de falcoaria, então ele conhecia muito sobre aves de rapina. Essa obra aqui, como vocês vão ver, ela é muito extensa, muito rica em informações. Como eu disse, ela é retratada em 10 volumes, sendo que um volume extra é só sobre o índice dessa obra, de tão vasta que ela é. E temos também um volume extra tratando sobre animais em extinção. É uma obra muito bem diagramada, existem alguns esquemas artísticos, mas o forte delas são de fotografias e fotografias coloridas, o que era uma inovação ali no finalzinho da década de 70. Né? Esse livro foi editado no finalzinho da década de 70. Esses volumes aqui encadernados, eles têm aqui dentro do expediente da obra que eles são de 1979. Eu sei que essa coleção toda ela saiu em fascículos pela Salvat, mas eu não consegui maiores informações, né, de qual o período em que esses fascículos foram publicados, qual que era a periodicidade, eu não consegui nenhuma informação. Se alguém aí das antigas aí tivesse a informação e querer condividir com a gente aqui, eu ficaria muito grato. No decorrer dos próximos vídeos, eu vou dar alguns detalhamentos sobre essa obra, falar um pouquinho, né, dando a introdução, falando sucintamente sobre a obra e depois apresentar as fotografias das mesmas. Mas eu queria fazer um parênteses aqui de como que eu entrei em contato com essa obra, que eu acho que tem um comentário aqui que é interessante. Quem gosta, né, de se dedicar a um tema, né, se aprofundar no tema, ler sobre aquela determinada matéria, nunca deve perder a oportunidade de ficar sempre atento, porque podem vir coisas boas ali onde você menos espera. Eu tive contato com essa obra aqui, bem assim no início da década de 90. Eu estava lutando para conseguir passar numa escola técnica em São Paulo, e para o exame seletivo eles divulgaram o que seria pedido ali como avaliação nas provas. Foi ali que eu tive realmente a triste percepção de que, como eu estudei em escola pública, eu tive a triste percepção de que eu fiquei 8 anos indo para a escola pública para aprender muito pouco. Eu sabia muito pouco. E desde essa época eu tinha muito essa veia de autodidata e resolvi ir na biblioteca pública ali da região de Santo Amaro para pesquisar sobre aquele cronograma, né, de disciplinas e títulos ali que seriam cobrados na prova
de seleção ali da escola. Minha mãe me levou na biblioteca e eu fiquei alguns dias ali copiando matéria, estudando sobre física, química, tudo que eu deveria ter aprendido antes e não aprendi. Então fui aprender ali. Depois que eu acabei, né, de fazer toda a varredura do que ia cair nas provas, eu resolvi dar um rolezinho ali pela região ali dos livros ali que tratavam sobre zoologia. E aí eu tive contato com uma coleção de livros da José Olímpio, que eu tenho alguns aqui, e vão ser temas de vídeos futuros. E tive contato com essa obra da Salvati, eu não conhecia, né, que era a Fauna. E, gente, eu fiquei assim, extasiado na hora que eu vi aqueles 11 volumes. Não deu para ver os 11 assim, tudo ao mesmo tempo. Eu escolhi o primeiro volume para dar uma olhada e vi que a qualidade realmente era excepcional, tanto o nível de fotografia, como clareza do texto, a qualidade do papel também inovadora para a época, não é aquele papelão mais grosso, sem brilho. Vocês vão ver que esse livro aqui, qualidade de papel excelente, inclusive até ajuda na conservação da obra ao longo do tempo, ele é difícil de deteriorar. E assim, só consegui adquirir essa obra uns 4 anos depois em Macebo. Não é uma obra assim tão difícil de ser encontrada como Animais da Terra de um vídeo anterior, mas também não é uma obra tão comum, né? Eu acredito que na época que ela foi editada, as pessoas tinham até uma dificuldade em compilar tantos fascículos para formar 11 volumes desse daqui. Então, assim, é possível achar sim os encadernados em algumas sebos, mas não é tão fácil. Encontrar em bom estado? Encontra. Eu encontrei uma obra num estado excelente. E foi, assim, também foi um achado. Eu estava pesquisando para ver se eu conseguia achar essa obra aqui na época, eu estava usando a internet. Internet de escada, né? Que o pessoal hoje não tem nem noção de como que na época a qualidade da internet era horrível, horrorosa. Eu estava pesquisando tarde da noite se eu achava esse livro aqui para comprar e achei numa loja de discos ali perto do Teatro Municipal de São Paulo ali. Eu nem sei se ela existe mais, né? Que era uma loja chamada Livraria e Discos Ventania, uma coisa assim. Aí eu fui lá e encontrei ela novinha, gente, um estado de conservação assim excelente. Foi uma luta eu levar esses 11 volumes para casa, eu tive que contar com a ajuda da minha irmã, porque a gente foi de ônibus para buscar. Bem, essa é a historinha minha aqui com essa obra, né, com esse clássico da obra zoológica. Eu espero que vocês gostem da nossa espiadinha selvagem. Ao longo dos demais vídeos eu vou dar um pouco mais de detalhes dessa obra. Se eu fosse falar tudo que essa obra traz em um vídeo único, eu teria que fazer só vídeo só de comentário, ia ficar muito maçante, não valeria a pena. Então, no decorrer dos vídeos, eu vou detalhando um pouco mais de como que essa obra aqui foi estruturada, algumas características, algumas curiosidades do editor, né, do Félix, a sua atuação como naturalista na Espanha, o seu impacto na formação de documentários e na bibliografia que ele conseguiu publicar durante o período que ele esteve em vida, ok? Mas ele morreu, como eu disse, faleceu na década de 80 e até hoje as obras dele são uma grande referência para quem gosta da área e é um mergulho histórico aqui dentro da disciplina de zoologia, ok? Então vamos dar mais uma espiadinha selvagem, começando aqui com o primeiro volume da coleção A Fauna, ok? Olá, comunidade selvagem, vamos continuar aqui o vídeo dando uma espiada no primeiro volume da enciclopédia A Fauna. O primeiro volume trata sobre o continente africano. Bem, no início aqui nós temos um pequeno prefácio aqui do príncipe da Holanda, um prefácio aqui também do Dr. Konrad Lorenz, que foi um cientista que se destacou no estudo da etologia. Aqui o índice da obra. Os volumes eles são compostos de 300 páginas e cada volume tem 11 capítulos.
O primeiro volume começa com uma introdução, falando sobre a distribuição dos animais ao redor do mundo, e também dá o plano geral da obra, que ela é mais voltada para o estudo do comportamento dos animais e das suas relações entre si, do que especificamente tratando sobre taxonomia. O livro faz algumas observações sobre classificação dos animais na escala zoológica, mas não é o forte do livro. Aqui é um pequeno resumo das regiões zoogeográficas do mundo. Em geral, o mundo ele obedece, em linhas gerais, né, os continentes, mas não necessariamente assim a separação política dos mesmos. Existem diferenças aí de acordo com a caracterização da paisagem, a história geológica e o grupo de animais ali de determinada região. E isso nós vamos ver ao longo da obra. Bem, como que está dividido esses 11 volumes? 3 volumes tratam sobre a região etiópica, ou seja, o começo ali da região do Saara para o sul da África. Outro volume vai tratar da região holártica, que é formada pela região paleártica, que é a região da Europa e boa parte da Ásia, no Velho Mundo, e a região neártica, que é composta basicamente pela América do Norte. Tem um volume dedicado à região neotropical, que engloba América Central e América do Sul, um volume específico para a região australiana, que aí engloba a região australiana, Nova Guiné e Nova Zelândia, um volume específico para a região oriental, que engloba a região ali da região da Índia, do Vietnã, da Península Malaia e das ilhas de Sumatra e Bornéu. E temos um volume específico tratando dos mares. Primeiro, esse volume aqui, que trata sobre a região africana, basicamente ele vai dar uma visão geral sobre o ambiente de savana. Ele trata alguns capítulos falando de algum animal em específico e das suas relações ali no ambiente, né, de estepes e savanas africanas. O primeiro capítulo aqui ele dá uma geral do que constitui um ambiente de savana, as adaptações dos animais herbívoros para sobreviver nesse ambiente, etc. Como vocês podem ver, é um livro de excelência. O material com que é feito as páginas é excelente. Boa parte das fotografias são todas, boa parte não, 100% das fotografias são coloridas. O que é uma inovação ali no final, né, no início da década de 70, onde você tinha a maior parte das publicações em preto e branco, ou uma mescla entre preto e branco e fotografias coloridas. Aqui é tudo 100%. Outra coisa muito legal, como eu falei, ele destaca a relação dos seres vivos em determinado ambiente. E ele sempre traz um diagrama com a pirâmide ecológica, né, de acordo com a cadeia alimentar. Então ele classifica o meio ambiente com os produtores, ou seja, os vegetais, que são o primeiro nível da cadeia trófica, depois os fitófagos, os predadores e os superpredadores. Existem também nesse livro aqui algumas fichas que dão insights sobre taxonomia. Geralmente, as espécies que são retratadas em um capítulo, há um pequeno resumo, conforme eu vou mostrar numa página um pouquinho mais para frente, que traz algumas informações taxonômicas. Vocês podem ver aqui, ó, a caracterização das espécies, ele entra muito a fundo nas espécies de determinado bioma. Esse aqui, por exemplo, é sobre gnus e zebras, então ele traz a relação de espécies de gnus. Aqui, ó, sempre que aparece esse texto aqui em destaque na lateral, é onde ele traz as observações taxonômicas, onde ele traz a classe, a ordem e a família do animal que está sendo analisado. Nesse caso aqui é o gnu de cauda branca, que é esse animal aqui que tem o rosto em primeiro plano. Aí ele vai trazer algumas medidas, né, comprimento de cabeça, peso, alimentação, gestação, o número de crias e a longevidade aproximada na natureza. E traz aqui um descritivo sobre a aparência do animal.
Isso aqui seria o resumo, né, da taxonomia de que esse livro aqui trata. Todo o texto em si, ele vai falar de como que é a adaptação do animal ao meio ambiente, como que é a sua relação com os demais animais ali que habitam aquela região, e a sua relação, por exemplo, se é um animal herbívoro, um animal que está nas primeiras escalas ali da cadeia trófica, ele vai falar como que é a relação desse animal junto aos seus predadores. E no caso de um capítulo específico de predadores, ele vai falar sobre toda a estratégia dele de atuação no meio ambiente, como que ele persegue ali as suas presas, as adaptações, etc. Também, no final de alguns capítulos, ele traz algumas considerações taxonômicas, ou sobre uma família, ou sobre uma ordem, e até mesmo sobre um filo. E aí foi uma escolha um pouco arbitrária que segue um pouquinho sobre o capítulo que está sendo destacado. Por exemplo, esse capítulo que a gente acabou de passar, ele fala sobre as zebras. Então ele encaixou aqui uma observação taxonômica sobre a família dos equídeos. Ele faz uma breve nota sobre a evolução do grupo e sobre as subfamílias e gêneros pertencentes àquele grupo que está sendo analisado. Esse capítulo aqui ele fala sobre búfalos, damaliscos e alcélafos, ou seja, um capítulo dedicado à família dos bovídeos. Começa aqui com o búfalo africano, que é um ícone ali da savana africana, praticamente a maior espécie de bovídeo africano nos dias atuais. Todas as fotos são muito bem caracterizadas. Outra coisa muito legal que há que se destacar nessas obras é que o autor, o Félix Rodrigues de la Fuente, procurou sempre entrar em contato com pesquisadores dedicados àquele capítulo que ele estava tratando. Então é muito comum aqui, ele faz até menção ao Konrad Lorenz, ele trabalhou junto com o Hugo van Lawick, que foi um documentarista e cientista que ficou anos e anos trabalhando ali na região da África. Nos primatas, ele procurou se informar também com a Jane Goodall, que na época era pioneira no estudo de primatas em campo. Também há menções ao Richard Leakey, que também foi um grande cientista e ativista ali na região da África. E fora da África, ele falou com muitos outros cientistas, tais como o Dr. Valverde. Então, todas as observações aqui foram pautadas sobre o que se tinha na época como as melhores fontes de informação. Vocês podem ver aqui que é muito detalhado. O livro em si, a diagramação é relativamente, assim, o texto é relativamente volumoso, sempre segue esse esquema aqui de uma foto e pelo menos metade da página em texto, mas não é uma leitura que cansa, muito pelo contrário. É um texto muito voltado ao público leigo, não tem jargão zoológico, é fácil de fazer a leitura. Aqui ele fala sobre, tá vendo? Ele falou em um capítulo, ele falou sobre família dos equídeos, aqui ele está falando sobre a classe das aves. E aqui, ó, subclasse, né, que hoje a gente chama de ordem de ratitas. Tem um capítulo aqui especial sobre o principal felino da savana africana, que é o leão. E aí ele entra, né, em todo o detalhamento do leão, que é o grande felino que tem comportamento social. Poucos felinos tiveram esse tipo de comportamento. Isso pode ser também um reflexo deles viverem em savana, que é um ambiente mais aberto. Então, a vida em sociedade, para eles, facilitou a questão da caça. Fala também sobre a grande saga, né, dos leões machos, que, na verdade, o que pauta os bandos de leões são as fêmeas, elas são os entes fixos ao longo do tempo. Já os machos, eles entram no grupo, têm uma vida útil muito menor do que as fêmeas, porque eles têm que batalhar para defender o território.
e há um verdadeiro desgaste muito grande nos machos, né? E como eles lutam constantemente entre si, a expectativa de vida de um leão macho é significativamente menor do que o das fêmeas. E são fotografias belíssimas, né? Vocês podem ver que, se você considerar que esse livro aqui é do início da década de 70, você fica assim chocado com a qualidade das fotografias, da proposta desse livro. Na época em que ele foi editado, foi simplesmente inovador. E esse livro aqui, A Fauna, foi traduzido para inúmeros países, tamanho sucesso. E aqui no Brasil ele foi editado pela editora Salvati. É um livro assim que, se você procurar, você vai conseguir encontrar em sebos. Eu já encontrei esse livro aqui em oferta umas 2 ou 3 vezes já, mas tem que ficar de olho. Não é uma obra assim tão comum de ser achada. Aqui tem um capítulo sobre o cão africano, o cão selvagem africano. Esse capítulo aqui ele fez muito em parceria com Hugo Van Lawick, que foi um dos maiores especialistas, né, no estudo do cão selvagem em ambiente selvagem. Aqui tem uma foto do Barão, quando ele era jovem. Todos os créditos também de fotografia e dos desenhos estão lá no início do livro. Foi outra inovação. Ele procurou dar os créditos das informações, né? Como eu falei com vocês, a gente passou pela obra Os Bichos, não se dava muito crédito, né, aos artistas que trabalharam nas obras. Aqui não, pelo contrário, ele fez toda a descrição de quais foram os desenhistas e quais foram os fotógrafos. Você vê que ele procurou traçar capítulos sobre os animais mais característicos da savana, ou seja, leões, chacais, hienas, zebras, gnus. E por fim, ele fecha o livro falando sobre os necrófagos africanos, um capítulo todo dedicado aos abutres. E interessante, gente, quando se fala em comportamento animal, e aqui há um exemplo, a África tem vários tipos, várias espécies de abutres que dividem o ambiente. E elas não entram em competição direta entre si, porque cada tipo de abutre está especializado em atacar determinada região de uma carcaça. Isso evita a competição extra-específica e permite que um grande número de espécies habitem uma mesma região. Isso acontece com os antílopes e com vários outros grupos animais. O importante é ter um nicho alimentar para que uma espécie não se sobreponha à outra. Se isso acontecer, uma das duas será extinta. Bem, essa aqui foi a Espiadinha Selvagem sobre o primeiro volume. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, compartilhem e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!